Bem, irmãos, você olhando aqui no capítulo 13, no versículo 22, quando Jesus estava andando, caminhando, indo para Jerusalém, ou seja, ele estava muito perto dele ser crucificado, no versículo 23, disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? É sobre isso que nós vamos falar esta noite. São poucos os que se salvam? Bem, é uma pergunta, e mais importante do que saber se são poucos os que se salvam, muito mais importante é saber se eu estarei no céu junto com Deus. E é isso que nós vamos estudar nesta noite, a importância de já saber antecipadamente da nossa presença junto com Deus na eternidade. Então, se você olhar o versículo 23, diz que alguém faz uma pergunta para Jesus, e é essa pergunta: Senhor, aqui é uma outra tradução, tá, meus queridos irmãos? Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Veja só como ela é colocada, essa pergunta. Eu sei, meus irmãos, tem muitas traduções, mas aí você vai comparando com o original, tá? E aí no original é exatamente assim: é verdade que são poucos os que se salvam? É uma pergunta, não é? E aqui, meus irmãos, quem está perguntando? Nós não sabemos quem é que está perguntando, a Bíblia não fala quem está perguntando. Pode ser que era um daqueles judeus fariseus, sabe? Bem, assim, conservador dentro da palavra, da lei e tal. Como pode ser um pobre coitado, pode ser uma pessoa simples, uma pessoa assim que, na inocência dele, ele queria saber quem é que vai, quem é que não vai para o céu, se vai ter muita gente no céu, se não vai ter muita gente no céu. Então, olha, essa pergunta, ela tem um lugar muito precioso na cabeça desse rapaz, porque essa é a sua preocupação. Meus irmãos, qual que é a preocupação dele? Olha lá, vamos ver, qual que é a preocupação dele? É a quantia de pessoas que serão salvas. Se é pouco, se é muito, né? Quantas pessoas vão estar com Abraão? Quantas pessoas vão estar com Isaac, com Jacó? Quantas pessoas, tá? E pelo que ele fala, do jeito que ele fala, será que é verdade, Senhor, que são poucas as pessoas que se salvam? Parece que ele é proponente, ou seja, ele é adepto daqueles religiosos que acham assim, são pouquíssimas pessoas que vão para o céu. Você sabia que isso, meus irmãos, é um argumento forte das seitas? Você sabia disso? Você sabia que as seitas têm prazer em limitar o número de pessoas que vão para o céu? Você sabia disso? Por quê? Porque quanto mais limitado, né, mais difícil, aí fala assim: olha, para ir para o céu, olha, é só esse pessoalzinho aqui, que está aqui na igreja, que está aqui com a gente, né, que cumpre esse determinado programa espiritual. É assim. Então a seita, seja ela quem for, ela tem um prazer de dizer assim: ó, o número das pessoas que vão no céu são limitadíssimos. Tem uma religião até que ela é grande hoje, eu não vou falar o nome, mas até ela completar 144 mil adeptos, isso há muitos anos atrás, ela dizia para todo mundo: olha, só vai para o céu 144 mil pessoas, é um número redondo, está escrito lá. Veja, isso é coisa de seita, isso é coisa de uma igreja que não é igreja, ela é chamada de seita, que coloca medo nas pessoas e reduzem o número das pessoas, para que, esse povo é eleito, esse povo não é eleito. Então, a Bíblia, ela fala de uma multidão de salvos. Você já parou para pensar no livro de Apocalipse? Você já parou para pensar que quando Jesus Cristo, ele está voltando, não fala que ele está vindo com meia dúzia, não fala que ele está vindo com 144 mil, o que a Bíblia fala? Quando você olha o Apocalipse, Jesus voltando ali no capítulo 19, são miríades e miríades e miríades que estão vindo junto com ele. Então, meus irmãos, é favorável para uma seita colocar medo nas pessoas e a pessoa fica toda assustada. Então,
vamos dizer que esse sujeito que faz essa pergunta, ele é um proponente de quê? De que é verdade que são poucas as pessoas que se salvam? Ou seja, o senhor concorda comigo? Tá bem? Tem uma pergunta mais importante do que essa. Não é quantas pessoas vão ser salvas, se são poucas ou se são muitas. A pergunta mais importante é essa aqui. Eu estou salvo? Se você abrir a Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 5, você vai encontrar no versículo 13, Deus dizendo assim: estas coisas vos escrevo para que tenhais certeza da vida eterna. Então a gente pode ter certeza. Sim, é exatamente, meus irmãos, isso que Jesus vai ensinar para nós. Olha, aqui a preocupação dele é quantas pessoas vão para o céu, mas a preocupação de Jesus é se eu ou você vai estar lá. Então é por isso que ele não vai responder essa pergunta. Ele não vai responder. Jesus não vai se dar a esse luxo do rapaz lá. Ele não vai dizer, ele podia dizer assim: não, são poucos mesmo, você está certo, parabéns, nota 10 para você. Não. Nem ele vai dizer assim: são muitos, hein, você está enganado. Não, ele não vai fazer isso. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai olhar para aquele jovem, ou para aquele rapaz, ou assim, sabe, se é um senhor, não sei, mas ele vai olhar para ele e dizer assim: eu vou ensinar para você o caminho da salvação. Para você ter essa certeza. Eu vou ensinar para você o caminho da salvação. É isso que o nosso Senhor Jesus vai fazer. Então, a quantia de pessoas salvas nunca foi um problema para Deus, nunca foi um problema para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque no coração de Deus está o mundo. Você pode não aceitar, você pode ser uma pessoa que a salvação é limitada mesmo e coisa e tal. Comparado com o mundo, poucas pessoas. Calma, deixa eu dizer uma coisa para você. De fato, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É verdade. Mas olha, o coração de Deus está o mundo inteiro. O que diz em João capítulo 3, versículo 16? Diz o quê? Que Deus amou um pouquinho de gente? Não, pastor, é claro que não está escrito isso lá. Deus amou os 144... Não. O que está escrito em João 3,16? Que Deus amou o mundo. Então, meus irmãos, o coração de Deus é aquele coração que ama o mundo. E ele providencia uma salvação para o mundo. Então ele fez uma provisão na cruz para que todos fossem salvos. E quando ele chama, os pecadores, ele não reduz o número no chamado. Ele não vai fazer isso aí. Por quê? Ele mesmo disse: muitos são chamados. Aí, meus irmãos, quando ele se levanta no capítulo 11 de Mateus, ele olha para aquelas pessoas e diz assim: vinde a mim todos, venham todos. Ele não limita. Ele, no capítulo 7, lá do livro de João, ele diz assim: olha, quem tem sede, pode vir a mim e beber. Então, todos são chamados. Não tem um limite nesse chamado de Deus. O sofrimento de Jesus na cruz foi assim o mesmo, para poucos ou para muitos. Jesus, ele morreu ali para salvar, meus irmãos, aqueles que nele crê, mas pode ser pouco, pode ser muito. Se fosse uma só pessoa, o mesmo tanto de sangue ia sair na cruz, o mesmo tanto de sofrimento seria causado ao nosso Salvador. Não ia diminuir uma chibatada que fosse, um cuspe que fosse sobre ele, aquela coroa de espinhos seria colocada do jeito que foi colocado, a lança seria lançada assim, jogada para perfurá-la do mesmo jeito, se fosse uma pessoa só para ir para o céu. Mas ele chama todos. Deus ama o mundo. Então não é a preocupação de Deus, não. A quantia de salvos não foi uma preocupação nem para o Pai e nem para o Filho. Agora, o que Jesus faz? Ele ensina como ir para o céu, como ser salvo. É como se Jesus dissesse: olha, não fica preocupado se vai ter muita gente no céu, se vai ter pouca gente no céu. Não fique preocupado, não. Fique preocupado se você vai estar lá.
Você pode responder essa pergunta, meu querido amigo, meu irmão? A sua preocupação é se vai muita gente ou pouca gente, ou se você vai estar lá no céu com Deus. Agora, como é que eu posso entrar no céu? Vamos para a resposta de Jesus, vamos ver qual foi a resposta de Jesus, versículo 23. Disse-lhe um: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou esforçai-vos, não é? Para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Essa revelação aqui, meus irmãos, é muito importante, né? Por quê? Jesus vai ensinar para nós: a salvação não é um privilégio de poucos. A salvação é uma garantia de todos os que creem em Cristo como Salvador. Veja a diferença. Privilégio de poucos ou garantia? Promessa divina é a garantia de que todo aquele que nele crê será salvo. Então, qual é o plano de Deus? O plano de Deus está escrito aqui no versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e essa porta, ela é Jesus. Então, porfiai por entrar pela porta estreita. Tem duas coisas que nós precisamos saber sobre essa frase de Jesus. Primeiro, né, que porta é essa? Você precisa saber, porfiai por entrar pela porta estreita. Bom, já é o contrário daquela porta larga, que Jesus menciona no livro de Mateus. Tem a porta larga, que muitos entram por ela, e ela conduz ao caminho da perdição, e tem essa porta estreita. Então, essa porta estreita é aquela que Mateus diz, conduz à vida. E aí, no Evangelho de João, nós temos a resposta de quem é essa porta. Jesus diz: eu sou a porta. Então, a porta estreita é Jesus. Essa é a primeira coisa, né? Você precisa saber que porta é essa. Quem é essa porta estreita? Essa porta estreita é Jesus. Mas nós temos uma segunda pergunta. Pastor, o que significa essa coisa de porfiar? O que significa? Você sabe que no original a palavra é angústia, sabe? É um peso. Eu vou explicar num exemplo bíblico. Eu gosto de explicar num exemplo bíblico. O rapaz chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna e tal, né? Aí então Jesus fala: vai, vende tudo que tem. E olha só, Jesus nunca pediu isso para ninguém. Não pediu isso para Nicodemos. Mas Jesus colocou ele num porfiar ali, para nos dar esse exemplo. Jesus ou a minha herança? Jesus ou o meu dinheiro? Olha, ficou na cabeça dele aquilo ali. Aí ele abaixou a cabeça, virou as costas e retirou-se triste, mas diz que Jesus o amou profundamente. Porque no momento que você ouve o Evangelho, no momento que você ouve a palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus, você é chamado a uma decisão. E esse momento de decisão é uma luta dentro de você. Você vai ter que tomar uma atitude. Olha, Jesus, com muita simplicidade, passou um dia na coletoria lá, né? E disse para o Mateus, ou Levi, né? Segue-me. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você? Quantas palavras Deus tem que falar para chamar você? Olha o exemplo de Mateus. Jesus olhou para ele estava lá trabalhando, Jesus olhou e disse: você, segue-me, né? E a Bíblia diz que imediatamente o seguiu. Ele passou por esse porfiar. Houve uma batalha, há uma luta dentro de nós quando nós somos chamados pela palavra de Deus. Eu tive essa luta. Você vai ter essa luta se você já não teve. A luta de ter que fazer essa escolha. A luta de dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Essa é a porfiar. Essa é a batalha, meus irmãos. A luta é essa. Olha só. Eu digo uma coisa para você. Eu senti isso quando eu me converti, mesmo muito infante. E qualquer pessoa que se converteu um dia, ele entrou nessa batalha.
porque ele tem que tomar uma decisão. Quando você tem que tomar uma decisão, você está porfiando, você está lutando, você está se angustiando, porque você sabe, eu tenho que decidir, ou o mundo ou Cristo. A luta é, eu creio ou eu não creio em Cristo como meu Salvador. Nós precisamos saber 3 coisas sobre essa porta estreita. Primeiro, ela é singular. O que é isso, pastor? Singular quer dizer que é uma porta só. Não existe outra. Não procure outra. Só há uma porta. Pedro disse lá para os judeus, né? Ele olhou e disse, olha, em nenhum outro há salvação. Não tem nenhum outro nome dado no céu e na terra para que possamos ser salvos. Não tem outro. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Então, a porta é uma. Segundo, a porta é estreita, porque te espreme. A decisão nos espreme. Abandonar o pecado nos espreme, porque nós amamos os nossos pecados. E abandoná-los é um espremer. Essa porta é singular, essa porta ela é estreita, apesar dela ser estreita, cabe todo mundo, tá? Não cabe só o Gilberto não, porque ele é muito magrinho. Ah, cabe ele. Não, não, cabe todos. Cabe o mundo inteiro nessa porta estreita. E terceiro, ela está aberta para todos. Aberta para todos. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar, um dia eu disse, eu quero entrar nessa porta. Jesus disse, quem entrar será salvo. Há uma promessa quando você entra por essa porta, e a promessa é salvação. Você recebe a salvação de Deus. Quem entrar será salvo. Então, ela é singular, ela é estreita, ela está aberta para todos, todos. Então, pode ser que alguém aqui esta noite ainda não entrou por essa porta. Você precisa entrar. Você precisa passar, se espremer aí na sua mente, no seu coração. Existe uma batalha e você tem que entregar a sua vida para Jesus. Agora, meus irmãos, Jesus não disse só isso. Ele fez um alarme, um aviso alarmante no capítulo 13 e versículo 24. Olha o que ele diz aqui na continuação do versículo. Eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não vão poder. Que aviso é esse? Esse aí, dessa frase. Muitos vão procurar entrar, mas não poderão. Vão procurar entrar e não vão poder. Pastor, mas a porta está aberta. Calma, eu vou explicar. Muitos vão procurar entrar, mas do jeito errado. Deus não aceita que entre do jeito errado pela porta que Ele abriu. Você não vai entrar por uma religião. Você não vai entrar porque você se acha muito bonzinho, porque você se acha uma pessoa perfeita, ou porque você cumpriu alguns ditames, né? Nós estamos estudando o livro de Romanos aqui, no domingo de manhã, e nós há pouco tempo já estudamos que os judeus, eles achavam que ele tinha uma aliança com Deus só porque eles eram circuncidados. Pronto, se eu me circuncidei, então, né? Logo eu tenho aí uma promessa de Deus que eu vou... Não. A porta não é assim, não. Você não vai para o céu querendo entrar do jeito errado. Não, você não vai. O jeito certo é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esse é o jeito certo. É você crer, é você confiar que Cristo, Ele morreu na cruz para te salvar. Esse é o jeito certo. Então, eles vão procurar entrar do jeito errado, né? Eles vão procurar tarde demais. Veja aqui, né? No capítulo 13, no versículo 24, muitos vão procurar entrar e não poderão. Aí você tem um pontinho, correto? Você tem um pontinho. No original não tem pontinho. No original está escrito assim, quando, do jeito que está aqui. Vão querer entrar quando? Quando é que essas pessoas vão querer entrar? Quando a porta já está fechada.
a porta já está fechada. Olha, vão começar a bater. A palavra de Deus está dizendo no versículo 25, né? E eles vão começar de fora, ou estão do lado de fora, estão querendo entrar para dentro. Então, eles vão começar a bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vai responder: não sei de onde vocês são, né? Então começaram a dizer: nós temos comido, nós temos bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. Veja, eles estão batendo na porta, eles estão insistindo em bater na porta, eles estão apresentando as suas credenciais religiosas. Olha, nós comemos na tua presença, nós andamos na sua rua, nós bebemos na sua presença. São credenciais. Olha, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo para o Senhor, eu fiz aquele outro. É o jeito errado de entrar, é a hora errada de querer entrar. É por isso que eles não estão podendo entrar. Agora eu tenho uma pergunta para responder aqui para vocês, dá uma olhada, né? Por que que eles estão querendo entrar? O desejo deles é verdadeiro, eles querem entrar de verdade. Nós não estamos julgando o desejo de entrar, não, de jeito nenhum. Eles estão desesperados do lado de fora, querendo entrar. Não vá pensar que o desejo de entrar é falso, não, é verdadeiro, é puro, verdadeiramente puro. Eu quero entrar por essa porta, né? Acontece, meus irmãos, que eles querem entrar por essa porta, por quê? Qual o motivo deles querer entrar por essa porta? Olha, eles querem que a porta seja aberta, não é porque eles amam a Deus, não é porque eles creem na palavra de Deus, porque eles tiveram chance de amar e crer na palavra de Deus, eles tiveram essa chance. Eles estão querendo entrar, porque eles estão diante do fogo eterno, daquilo que a Bíblia chama de inferno. É por isso que eles querem entrar. Eles querem entrar, meus irmãos, o único motivo é que eles estão em grande dor, em grande sofrimento, eles estão na iminência do inferno. Então escute o conselho de Deus, porque essa é a hora errada de querer entrar. A porta já está fechada. A porta, nesse momento aqui, a volta de Jesus já se concretizou, Jesus já está, meus irmãos, reinando, e tudo já está dentro dos planos divinos, e aquelas pessoas que não receberam Jesus ficaram do lado de fora. É muito parecido com o que aconteceu no tempo de Noé. Muito parecido. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas por que que eles querem entrar? Eles querem entrar porque eles já estão, meus irmãos, condenados. Estão condenados. É triste. Olha o conselho de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Esse é o momento. Jesus ainda não voltou. Esse é o momento de entregar a vida a Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e nós podemos achar. Nós estamos aqui, meus irmãos, aqui para pregar o nome de Jesus. Teu caminho está aberto, a porta está aberta, a porta não está fechada ainda. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, está tão perto do reino. Olha como canta o nosso hino: tão perto do reino, mas sem salvação. E buscar-me, diz o livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o tempo favorável, esse é o tempo oportuno que se chama hoje, como diz o livro de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, diz o autor de Hebreus. Por isso, esses homens que estão batendo, gritando: Senhor, abre-nos, 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 esses homens, eles já estão condenados. Vamos ler o versículo para entender, versículo 25, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Agora você se coloque no lugar dessa pessoa, que a porta sempre esteve aberta para ele.
a porta está aberta. E Deus não mente, a porta está aberta. Mas Deus não mente quando diz que essa porta vai ser fechada. Acontece que eles querem entrar não porque amam a Deus, não porque confiam na palavra de Deus, é porque eles estão vivendo a realidade do inferno. É aquele remorso, talvez, de não ter entrado antes, quando a porta ainda estava aberta. E quão terrível é ficar do lado de fora dessa porta. Meus irmãos, o lado de fora dessa porta é o inferno. As igrejas não estão pregando mais o inferno porque o diabo não quer que pregue mais o inferno. As igrejas não podem falar muito do inferno mais porque onde já se viu, né? Um lugar tão ruim, fica falando disso, ninguém vem para a igreja. É assim hoje em dia. Mas a Bíblia diz que esse lugar, ali haverá choro e ranger de dentes. É triste, às vezes você vê uma criação, não é? Uma criação. Eu não trabalho em hospital, e quem trabalha em hospital sabe o que é isso. Mas às vezes você vê a sua criação gemendo, chorando, e você às vezes não pode fazer nada. Quem trabalha em hospital sabe das pessoas que choram, que gemem. Eles estão lá, eles convivem com isso. Agora imagine um choro e um gemido eterno. Isso é o inferno. O inferno é um lugar verdadeiro, real, com aqueles que não creem em Cristo, preparado para o diabo e os seus anjos, e para aqueles que não creram em Cristo, o lugar de fogo eterno, tormento eterno, castigo eterno. Esse é o inferno, é tudo eterno lá também. O inferno é tão verdadeiro quanto Deus, porque foi Deus, meus irmãos, que criou o inferno para o diabo e os seus anjos. E para aqueles que não creem em Cristo como Salvador. Bem, tem um contraste aí, Jesus faz um desenho tão triste, um desenho triste, porque ele diz assim no versículo 28, ali haverá choro, haverá um ranger de dentes, quando vocês virem, ou quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas aonde? No reino de Deus. É uma visão muito triste. O que está escrito no final desse versículo, dá uma olhada no que está escrito no final desse versículo. E vós lançado fora. É tanta inclusão hoje, é bom, eu sou favorável da inclusão. Mas ali não vai ter esse negócio de inclusão para quem não creu em Cristo. E é chato, é ruim, é um sentimento muito desagradável quando você não se sente incluído. Agora, a pessoa olhar e dizer, eu podia estar ali com Abraão, eu podia estar com Isaque, eu podia estar com Jacó, eu podia estar com os profetas, com Elias, com Isaías, com Jeremias, com Daniel, com Eliseu, eu podia estar lá com eles, e eu estou aqui fora, estou batendo e não posso mais entrar. É por isso que Jesus não está preocupado se é muito ou se é pouco, Jesus está preocupado com a sua decisão. Ele ensinou o caminho, entrai pela porta estreita. Eu sou essa porta. Jesus está dizendo, eu sou essa porta. É um contraste horrível, saber que a sorte podia ser diferente por apenas uma decisão. Agora eu quero terminar, meus irmãos, dizendo, não gostei muito desse negócio de Deus fechar a porta, não, né? Não gostei não, que maldade, né? Fechar a porta assim, mas Ele não fechou a porta assim, não. Aí que eu quero falar do Noé. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para Noé, Noé, você vai construir uma arca, Noé, e ele foi construir essa arca, né? E Deus disse para ele que ele tinha que pregar, porque o Novo Testamento diz que ele era pregoeiro da justiça. Ele não apenas fez um barco, não, ele pregou a justiça de Deus, ele pregou a salvação de Deus, ele ficou 120 anos pregando lá para o povo antediluviano, sobre aquele dilúvio, sobre aquela destruição, Deus vai destruir, Deus falou que vai destruir, né? E com uma imagem clara que era a arca, só zombaria, só conversa fiada, ninguém prestava atenção, até que um dia Deus fechou a porta. Não foi assim? Agora, esperou 120 anos, fechou a porta e é ruim? A maldade? Não. Eles escolheram ficar do lado de fora.
É a mesma coisa da salvação da nossa alma. Quantos vão se salvar, Senhor? É verdade que é pouco? Não, meu filho, pense se você vai estar lá. Mas como é que eu faço para estar lá? Crê no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de abrir com vocês no livro de Atos. Livro de Atos. Vamos abrir comigo aí, no livro de Atos, no capítulo 16. E versículo 30. Eu vou esperar todos abrirem nesse texto. Atos capítulo 16 e versículo 30. O que nós temos aí? Nós temos Paulo preso, carcereiro, quase se suicidou, correto? E no versículo 30, o carcereiro, ele faz uma pergunta, depois de tirar Paulo e Silas para fora da cadeia. Ele diz assim: senhores, o que é preciso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta muito melhor do que aquela primeira que nós vimos no começo. Quantas pessoas vão se salvar? Isso é coisa de curioso, né? Agora, essa pergunta, ela é maravilhosa. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você sabe? Aí vem a resposta. Qual que é a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E tem uma promessa aí. Qual que é a promessa? E a tua casa. Não é maravilhoso isso? Saber o caminho da salvação, aceitar a salvação de Deus, saber que você pode ter certeza da sua salvação. Eu crio em Cristo, então eu vou morar com Deus no céu eternamente. Essa é a promessa de Deus. Deus não mente. Isso não é conversa de pastor, é conversa de Deus. É palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tem promessa de Deus aí. Meus queridos irmãos, essa é a palavra de hoje. E eu gostaria que você refletisse. Você que nunca fez uma decisão, você precisa fazer uma decisão. Você que nunca esteve diante da palavra de Deus, nunca escutou a palavra, como é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Você escutou hoje, você tem que crer em Cristo. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Mas você já entregou?